Bom dia, tá começando mais um episódio da Loléria, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Cibele. Muito bom dia nessa quinta-feira. Hoje no penal, servidora é condenada por usar receitas falsas para pegar remédio controlado. E no administrativo, prefeitura é obrigada a pagar diferenças salariais por dobra de jornada. No trânsito, STJ decide que dirigir alcoolizado e causar acidente gera dupla responsabilização. E no consumidor, banco que validou a operação suspeita vai indenizar cliente. No consumidor, o banco sai ileso. STJ diz que quem caiu no golpe do leilão virtual foi o cliente, e sozinho. E para fechar, na nossa inteligência jurídica, STJ e STF em foco com as súmulas 479 e 378 e o tema 950 sobre imunidade parlamentar. Mas antes da gente começar o episódio de fato, vamos ler aqui um comentário da Karine Júlio. Antes eu escutava o podcast no caminho do trabalho. Agora, devido a uma mudança, escuto me arrumando. Desde que se tornou diário, faz parte dos meus dias. Sem falar que, quando era semanal, eu pensava, bem que ele podia ser diário, né? Nem sempre consigo ler a newsletter. E assim, parece que ouviram meu pedido. Obrigado por nos manter atualizados do jeito mais prático possível. Muito obrigado por todo o carinho, viu? E por estar com a gente todos os dias e também tornar o podcast uma parte importante do seu dia. A gente agradece. E todo mundo sabe que o podcast virou diário porque a Karine pediu. Pois é. Então já sabem, pegue o café, coloca o fone e bora juntos entender como essas decisões estão moldando o direito no Brasil e no mundo. E a gente começa com direito penal. Em Assis, no interior de São Paulo, uma servidora pública foi condenada por estelionato depois de apresentar prescrições médicas falsas, algumas até em nome da própria neta, para retirar medicamentos de uso controlado no hospital onde trabalhava. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença de 1 ano, 6 meses e 20 dias, convertida em prestação de serviços e pagamento de multa. A Justiça entendeu que a servidora agiu com dolo, ou seja, com plena consciência de que estava cometendo uma fraude para obter vantagem indevida. O relator foi direto, não havia qualquer prova de consulta médica que justificasse os receituários apresentados. Com a falsificação evidente e a intenção confirmada, o tribunal foi unânime. Condenação mantida e uma lição clara de que falsificar receita não é esperteza, é crime. E agora a gente vai para o direito administrativo. Trabalhar o dobro e receber o mesmo salário? A Justiça entendeu que isso não cola. Uma servidora municipal, nomeada para uma jornada de 20 horas semanais, acabou desempenhando 40 horas de trabalho sem qualquer aumento na remuneração. Depois de anos nessa rotina, ela acionou a Justiça cobrando as diferenças salariais e é claro que acabou ganhando a causa. A juíza responsável pelo caso reconheceu que, embora a carga horária possa ser alterada, o salário precisa acompanhar essa mudança. A decisão citou o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, e determinou que o município pague todas as diferenças salariais, com reflexos nas demais verbas trabalhistas. Em outras palavras, o jeitinho de dobrar o serviço e manter o mesmo pagamento acabou saindo caro. No campo jurídico, o caso reforça um ponto essencial. Não existe trabalho gratuito na administração pública. Se a servidora foi nomeada para 20 horas e trabalhou 40, há serviço extraordinário, e a remuneração deve refletir isso. Essa lógica está amparada pela Constituição no artigo 39, parágrafo 3º, combinado com o artigo 7º, inciso 16, além do princípio da legalidade, expresso no artigo 37, caput. Outro princípio fundamental envolvido é o da proibição do enriquecimento sem causa, previsto no artigo 884 do Código Civil. A decisão deixou claro que a administração pública não pode se beneficiar do trabalho extra de um servidor sem efetuar o pagamento devido. Uma vez reconhecida a situação, cabe ao município quitar todas as diferenças salariais e seus reflexos, de acordo com o regime jurídico aplicável, seja ele estatuário ou seletista. Por fim, o tribunal reforçou a irredutibilidade dos vencimentos, princípio que impede a redução injustificada de remuneração. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso 15, garante que nenhum servidor pode ter a compensação diminuída, e aumentar a carga de trabalho sem o devido reajuste viola diretamente essa regra. É muito simples
simples, quem trabalha mais deve receber mais. A tentativa do município de economizar a custa do servidor terminou com condenação e o dever de pagar tudo o que ficou pendente. Agora, para os meus advogados de plantão escutando a Loléria, já pensou em enviar documentos para seus clientes assinarem direto pelo WhatsApp com validade jurídica e sem burocracia? Com a assinatura digital do Juridic, isso é totalmente possível. Seus clientes assinam em poucos cliques, sem precisar baixar aplicativos, e todo o processo é seguro, autêntico e reconhecido legalmente. E tem mais, viu? O Juridic não é só assinatura, é também um software de gestão completo, onde cada documento assinado fica automaticamente vinculado ao cliente, ajudando você a manter tudo organizado e acessível. Rápido, prático e totalmente integrado à sua rotina, o Juridic transforma a forma como os advogados lidam com documentos e economiza o que há de mais precioso, o seu tempo. Então, se você ficou interessado, dá um confere no link aqui na descrição. Bebeu, pegou o carro e ainda causou um acidente? O Superior Tribunal de Justiça deixou claro, esse combo não vem com desconto. A sexta turma decidiu que embriaguez no volante, artigo 306 do CTB, e lesão corporal culposa na direção, artigo 303 do CTB, são crimes distintos, e por isso as penas devem ser somadas. O caso chegou ao STJ depois que o TJMG entendeu que se tratava de uma única ação, aplicando o chamado concurso formal, uma só conduta com dois resultados. Mas o STJ rejeitou essa tese. Para os ministros, as infrações têm momentos e finalidades diferentes. Dirigir alcoolizado é um crime de perigo, enquanto causar lesão é um crime de resultado. A distinção faz toda a diferença. O tribunal concluiu que o motorista responde separadamente por cada ato, sem abatimento de pena. Ou seja, na matemática penal não existe promoção 2 em 1. Quem mistura álcool e direção paga 2 vezes. Uma pelo risco que criou e outra pelo dano que causou. Agora, com o direito do consumidor, um caso de golpe de leilão virtual falso terminou sem vitória para o consumidor. A terceira turma do STJ decidiu que o banco não deve indenizar o cliente que perdeu R$32 mil ao transferir o valor via Pix para um estelionatário. O tribunal entendeu que não houve falha na prestação do serviço bancário, requisito essencial para a responsabilização prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, relator do caso, destacou que o consumidor fez tudo por conta própria. Encontrou o site falso, negociou diretamente com o golpista e realizou a transferência sem qualquer interferência do banco. Como não foi demonstrado nenhum erro de segurança, de diligência ou de controle por parte da instituição, a culpa exclusiva da vítima rompeu o nexo causal entre o serviço bancário e o prejuízo. O STJ reforçou que o banco só pode ser responsabilizado quando existe um defeito do serviço, como falha de segurança nas transações, negligência na detecção de movimentações atípicas ou ausência de controle na abertura de contas utilizadas por golpistas. Nesses casos, a responsabilidade é objetiva, pois as instituições têm o dever de zelar pela integridade das operações. No entanto, quando o cliente age de forma autônoma e o sistema funciona corretamente, não há o que imputar ao banco. No caso, todas as etapas do Pix ocorreram dentro da normalidade, o que confirma que o prejuízo decorreu exclusivamente da conduta do próprio consumidor. A terceira turma, de forma unânime, rejeitou a tentativa de transferir ao banco a responsabilidade por um erro individual. Com isso, o STJ livrou a instituição financeira e consolidou um entendimento importante. Nem todo golpe virtual gera dever de indenizar. Sem prova de falha no serviço, a responsabilidade é pessoal e o cuidado cada vez mais precisa começar no seu clique. E olha só que interessante, na última notícia, o banco não precisou pagar nada. No entanto, agora nós temos uma notícia semelhante onde o banco teve realmente que arcar com prejuízo. Uma instituição financeira foi condenada a indenizar um cliente após validar movimentações suspeitas sem investigar sua origem. A corte entendeu que o banco falhou no dever de serviço, permitindo transações que destoavam completamente do perfil do correntista, o que configurou falha na prestação do serviço e gerou responsabilidade civil objetiva. A decisão determinou o pagamento de danos materiais e morais, considerando que a perda financeira e a angústia do cliente resultaram diretamente da negligência da instituição. O tribunal só
afastaria essa obrigação se ficasse comprovada culpa exclusiva do consumidor, ou caso fortuito externo, situações que rompem o nexo causal. O caso reforça o dever dos bancos de monitorar, prevenir e barrar transações fraudulentas. Validar operações atípicas sem apuração demonstra descuido com a segurança e viola a confiança depositada pelo cliente. E fica a pergunta, como se constrói o nexo de causalidade entre a falha do banco no monitoramento de operações suspeitas e o dano sofrido pelo correntista em casos de golpe? Quem responde é Kainan Mota, advogado atuante em direito bancário. Fala pessoal, tudo certinho? Queria agradecer aqui o convite em falar sobre esse assunto no podcast Law Later. É muito importante poder explicar sobre esse tema em um canal de notícias, principalmente porque envolve uma situação delicada, os golpes financeiros que têm se tornado cada vez mais comuns hoje em dia. E quando a gente fala em nexo de causalidade, estamos falando em mostrar uma ligação entre a falha do banco e o prejuízo que o cliente acabou sofrendo. O banco ele tem um dever de proteger o correntista, observando se as movimentações feitas na conta corrente estão dentro do padrão normal ou se acabam fugindo do comportamento habitual daquele cliente. Por exemplo, se uma pessoa nunca movimentou valores altos ou de repente em poucas horas faz diversas transferências altas ou contrata empréstimo fora do comum, o banco deveria pelo menos desconfiar, bloquear ou até mesmo entrar em contato com o cliente antes de autorizar essas transferências. E em muitos casos de fraude bancária, o que a gente acaba percebendo é que há um vazamento de informações sigilosas, dados muitas das vezes que só o banco ele teria acesso. Isso acaba sendo utilizado por golpistas para conquistar a confiança da vítima e acabando induzindo elas a fazerem transferência desses valores para contas de estelionatários. E aí tem um grande problema, né? Será que o banco ele tem o dever de reparar o dano causado ao consumidor? Só a título de exemplo, recentemente teve uma pesquisa elaborada pela Biocat que essas fraudes giram em torno de 500 milhões de dólares. É muito dinheiro. Então, quando a gente trata sobre esse tema, os tribunais estão cada vez mais protegendo o consumidor. Basicamente, quando o banco ele não faz esse monitoramento ou acaba deixando passar essas transferências claramente suspeitas, ele acaba, de certa forma, facilitando que o golpe ele aconteça, e essa falta de cuidado é o que conecta a falha do banco ao prejuízo do cliente. Por isso, gera o dever de devolver os valores perdidos. E foi nesse sentido que recentemente teve 3 decisões no STJ, onde ficou reconhecido que mesmo quando a pessoa ela é enganada pelos golpistas, o banco ele tem um dever, né, de responder se não agiu para impedir essas movimentações estranhas e fora do perfil do correntistas. Essas decisões estão cada vez mais claras, acredito que vai continuar caminhando nesse sentido, principalmente para trazer a responsabilidade das instituições financeiras, tanto em reparar o dano que foi ocasionado ao correntista, quanto para criar mais mecanismos capazes de identificar e coibir práticas de fraudes. Bom, espero que tenha ficado bem explicada essa questão, fico sempre à disposição e deixo aqui meu muito obrigado pelo convite. E bora para sua dose diária de inteligência jurídica, começando com o STJ e a súmula 479, que reforça a responsabilidade dos bancos por fraudes consideradas fortuito interno, ou seja, aquelas que fazem parte do risco natural da atividade, como falhas em sistemas de segurança ou fraudes em transferências dentro do ambiente bancário. Mas atenção, quando a fraude acontece fora do serviço bancário, como no caso de leilões falsos em sites externos, e não a falha do banco, a regra não se aplica. Ainda no STJ, vale lembrar da súmula 378, que trata do desvio de função no serviço público. Quando o servidor exerce atribuições além daquelas para as quais foi nomeado, ele tem direito às diferenças salariais correspondentes. A lógica é simples. Se houve trabalho além do devido, a administração deve pagar o que falta, reforçando o princípio da irredutibilidade de vencimentos e o dever de evitar o enriquecimento sem causa. E fechando com o STF e o tema 950, que trata da imunidade parlamentar. A Corte consolidou o entendimento de que o parlamentar diz ou faz no exercício do mandato é protegido, e por isso não cabe indenização contra o Estado. Agora, se ele ultrapassar os limites dessa imunidade, quem responde é o próprio parlamentar, desde que haja culpa ou dolo. E agora a gente vai encerrando o episódio nessa manhã de quinta-feira. Muito obrigado por ter escutado a gente até aqui. E como sempre, eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada e bateu o ponto aqui com a gente. Quero agradecer o Reinaldo, a Kelly, a Lana, Ciborgue, Lorena, Karina, Adriano, Josi Rodrigues, Yuri, Karine, o 21A3...
que é o nick desconhecido que a gente leu no começo do episódio, a Edivânia, Suelen, Delci, Guilherme e Felipe Calou. Muito obrigado a todos que comentaram. Inclusive, muita gente comentando aqui que tá escutando o podcast durante caminhada, durante maratona. Eu acho que a nossa audiência tá muito fit. Pois é, né? A galera tá quase me convencendo a ir pra academia também, depois daqui. E no mais é isso. Não esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito, ativar o sininho e avaliar a gente com 5 estrelas. Compartilhe o episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.lera, que a gente tá sempre vendo a interação de vocês por lá também. E é isso. Então se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí.